E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O pessoal vai chegando aí. Que o Tiba já vai estar conosco. E aí, meu amigo, tudo certo? É nóis, Queiroz. É isso aí. Que bom, cara, que bom. Os Barbas, vamos dominar o Instagram. Isso aí, é esse o objetivo. Como é Como que é que estão as tá? coisas? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. É, um pouco ainda, como é que eu vou dizer? É um sentimento de apavoramento e junto com tristeza diante dessa realidade que a gente está para viver, que é a primeira vez na história que teremos uma Semana Santa com igreja de portas fechadas. Eu Eu ia não te sei qual é perguntar isso, o Edmilson. impacto espiritual disso para o mundo, sabe? Esse é o sentimento, assim, diante disso. Eu ia até te perguntar isso, eu e a Déia, a gente estava conversando aqui em casa e surgiu essa dúvida. A Déia me perguntou, falou, Tiba, em algum momento da história aconteceu isso? As igrejas todas fecharam as portas, né? Já aconteceu isso em algum momento da história? Eu ia até te perguntar isso, Edmilson. Não, não, não mesmo. Em nenhum momento da história nós tivemos uma realidade da qual está acontecendo aqui. Claro que nós temos igrejas de portas fechadas, por exemplo, nos países comunistas, nos países muçulmanos, isso sim, mas nos países católicos, se a gente, até eu vou botar onde é que está o meu fone, ah, não está aqui. Eu acho que o meu está dando um pouco de eco aqui, mas É, enfim, agora o meu tá melhorando agora com o fone? Ficou melhor? o teu melhorou, mas o meu não está dando. Eu não Ah, tô, um eu tô pouco, mas não tá atrapalhando, não. Tô sem fone aqui, devo estar em outro local. Enfim, Hum. é, a gente já viu isso, né, dentro dos regimes comunistas, nos regimes muçulmanos, de uma tentativa de controle, mas o que nós estamos vendo que agora é um momento no qual não há uma força ditatorial, digamos Uhum. assim, proibindo isso, e é principalmente nos países católicos. Se você parar para pensar na Itália, França, Aham. Espanha, América Latina inteira, o continente americano inteiro, na verdade, e outras regiões da Europa, aonde estão países da cultura ocidental, de sua maioria ali, principalmente a América Latina, aqui católica. Então, isso nunca aconteceu. É assustador, assim, é uma coisa assim, e por determinações da própria igreja. É Uhum. isso que é mais estranho, assim. É porque assim, você falou aí, exceto em regimes ditatoriais, né? E que nós não estamos, né, num processo de ditatorial ordenando o fechamento e tudo mais. Agora, isso cabe uma reflexão, porque é o seguinte: a gente sabe que mudou a tática de guerra, né? Não se teme, por exemplo, o comunismo, você não tem mais a luta a guerra entre foice, degolando cabeças e lutas armadas. Eles mudaram a tática através de Gramsci, né? A partir de Gramsci, que é a guerra cultural. Eles querem dominar por dentro, como um câncer. Mudou-se muitas coisas. Por exemplo, a China tenta fazer isso, comprando emissoras, comprando empresas do mundo todo, principalmente quando a crise acontece. Né? A China está aí e comprando tudo. Né? Agora na Bandeirantes, né? A Band, parte da Band pertence a um grupo chinês. Agora a reflexão, tudo isso é a grande coincidência ou faz parte de um processo de tomada, né, através de outros meios, de outra guerra, não mais a guerra física, do embate físico, do tanque de guerra, do avião que solta bombas, mas da tomada através da cultura, através dos meios, né, porque isso é uma outra forma de lutar, mais inteligente, mais sofisticada. Então cabe uma reflexão séria sobre isso. Isso sem dúvida. Eu digo assim.
não há um poder político instaurado ainda, no qual ele está com o controle direto, mas indiretamente, sem dúvida, a tentativa de domínio mundial está cada vez mais clara. E uma das coisas que as pessoas não comentam, e que agora a gente pode até entrar nesse assunto, é a questão do impacto disso que o impacto dessa paralisação de tudo isso que está acontecendo dentro da própria igreja. Porque o que vai ser do Vaticano? Né? O Vaticano sobrevive financeiramente, em suma, de turismo. Não tem turismo. Não está sendo as dioceses não estão destinando a sua parte para o Vaticano diante de inúmeras circunstâncias atuais. Né? Então tem sites do próprio Vaticano comentando que talvez no mês de abril e maio não se tenha dinheiro para pagar os funcionários do Estado do Vaticano. Então você imagine as outras instituições que a igreja mantém. Como é que vai se dar todo esse processo? Né? O que vai acontecer daqui para frente? É uma incógnita muito grande. A gente está diante de um... Não tem como você imaginar. Você não tem como pensar o que vai ser daqui para frente diante das coisas que estão acontecendo. Nós temos a realidade, bom, tem que ficar em casa, não tem que fazer, estamos aí desse jeito. Tem aí esse vírus, vai pegar, todo mundo vai pegar, uns vão morrer, outros não, enfim, todo esse processo. Agora, o que vai ser daqui para frente é uma incógnita gigantesca. É muito estranho o que está acontecendo, de fato. Agora, eu escutava um epidemiologista conversando, ele inclusive foi boicotado com uma participação num canal de televisão, se não me engano, CNN, Brasil. Ele, enquanto ele estava falando, ele foi cortado. E este especialista, esse médico, ele foi procurado depois para dar voz para ele continuar falando o que ele estava falando. E ele falava o seguinte, e não só ele, né, outros também eu ouvi, inclusive o Osmar Terra também, ele está nessa mesma linha de pensamento. O que ele disse? Ele falou o seguinte: a contaminação ela vai acontecer mesmo, o vírus ele tem um ciclo mesmo, ele contamina quando a população está ali 50% já imunizada, depois de pegar o vírus, né? Então a curva cai, né? E acaba as contaminações e tudo. Ou seja, o vírus tem um grau de virulência ali e ele atinge, né? E qual que era a tática, né? Reduzir esse gráfico para que ele não fosse no pico, né? Muito alto e descesse muito rápido. Ele desce muito rápido também, mas que ele não fosse muito alto, a fim de que tivesse acesso à saúde aqueles que mais precisam. Ok. O problema, dizia esse médico, é que se você estica este gráfico, essa curva, ela vai ser mais baixa, porém ela vai ser mais longa, né? E esse vírus ele funciona muito bem, ele é típico do ambiente mais frio. Ou seja, ele já está calculando que em junho, julho, onde o frio vai chegar, né, ainda estaremos neste gráfico. E isso é um grande problema que pode dar outro pico pior. E aí a coisa pode ficar feia. Né? Ou seja, e a gente conversava aqui com um amigo meu, falava, de certa forma, alguns que até estão pegando o vírus agora, que ainda tem leitos, né, ainda tem uma assistência médica, pode ser que eles vai ser a salvação deles, né? Porque se eles vêm a pegar esse vírus lá na frente, onde acontece esse pico, no momento de frio, aí sem leito ainda, aí pode ser muito mais complicado. Então a gente, de fato, está perdido, né? As coisas estão muito confusas no Brasil. No mundo todo está muito confuso. O presidente falando, dando uma direção, né? A União dando uma direção, os estados dando outra direção e alguns municípios dando outra direção. O povo está perdido. Um amigo meu hoje na construção civil, ele com 3 operários na construção, 3, trabalhando cada um no canto, eles foram impedidos de trabalhar. E ele falou para o policial chegou 2 viaturas embicando o carro na calçada, e falou, quando ele foi aproximar do policial, falou, 1,5 metro de distância.
1,5 metro de distância. Aí ele falou, peraí, você está com medo de mim? Você está com medo que eu esteja armado ou você esteja com o vírus, o coronavírus? 1,5 metro. Não pode acontecer. Tá. Aí ele foi questionar o policial e falou, não, peraí, mas vocês estão obedecendo qual ordem? A União? É o presidente da República ou o governador, né, do estado de Santa Catarina? Porque aí tá aquela confusão. E aí, por exemplo, ele com 3 funcionários não pode trabalhar. Mas aí você tem outras empresas gigantes que tem mais de 20 pessoas trabalhando junto. Aí abre as Americanas, pode. Americanas pode, mas os camelôs não. As reflexões. Enfim, tá tudo muito confuso. É aquela coisa, né? Prende, você viu aquela senhora que foi presa. É um vídeo que viralizou. Porque ela estava no banco e ela não manteve 1,5 metro de distância. E ela protestou na frente do banco. Vocês estão ficando loucos, gente. Vocês estão malucos, a gente vai quebrar. Vocês estão loucos, tá todo mundo desequilibrado. E a policial foi e algemou ela. Ela falou, gente, eu tenho uma mulher, uma senhora, minha mãe, 80 anos em casa, vocês estão me algemando para me levar preso. Vocês estão malucos. Né? E tá desse jeito. Né? As pessoas perderam a noção. E tá muito estranho, Edmilson. Tudo tá muito estranho. Até na igreja tá muito estranho. No poder temporal, no poder espiritual, tá tudo muito louco. A situação é uma coisa assim que isso... As pessoas adotaram uma maneira de vida assim, de uma maneira muito fácil, em que outra época o mundo inteiro estaria trancado nas suas casas. Você olha as ruas de São Paulo, você olha as ruas dos Estados Unidos, você vê aqui a região aqui do Rio Grande do Sul, foi assim, é muito estranho, é uma situação extremamente inovadora. As pessoas simplesmente se trancaram, uma alteração comportamental de uma maneira tão rápida por algo que ninguém sabe o que é de fato, porque ainda não se tem análise e estudos completos sobre o tal do vírus, e as pessoas mudaram totalmente a sua maneira de vida, alteraram a questão, a igreja, o Estado, enfim, tudo mudou, e nós vivemos numa espécie de tensão, e as pessoas estão com um sentimento de morte, assim, elas estão com medo de morrer. É impressionante. A gente veio aqui, o pessoal do município aqui está querendo mostrar ação, então estão detetizando a cidade, lá estão pulverizando a cidade como se o vírus estivesse no ar, sabe? Que ele não fica no ar por causa dos raios ultravioletas e tudo mais. E as senhorinhas nos apartamentos agradecendo, assim como, meu Deus, é a salvação. Isso vai nos salvar. O estado de pânico, uma estrutura midiática em cima de um vírus que isso nunca aconteceu. Em todo mundo, o mesmo discurso, o mesmo peso, a mesma força, um temor passando as pessoas. E eu acho que essa é a grande questão, que as pessoas estão com muito medo de perder a sua vida material, perder a vida aqui, e né, estão com medo da morte aqui, mas a morte eterna, a verdadeira morte, porque essa morte que nós temos aqui não é uma verdadeira morte, essa é apenas uma passagem. A verdadeira morte é o inferno, é você estar eternamente morrendo, e as pessoas, isso não afeta, né? Isso as pessoas não têm medo. Então, até ontem, conversava com o padre Leonardo, e comentando exatamente essa questão do materialismo que atingiu a fé, né? Que atingiu a vida das pessoas de uma maneira tão forte, ao ponto de que nada pode... eu posso perder tudo agora. Né? Então as pessoas estão num estado de pânico, porque não há uma visão do transcendente. Foi tirado Deus delas. Então, sim, agora, o que vai ser? Né? O pessoal tá perdido. Sim, é uma coisa muito estranha, né? Inclusive, a dificuldade das pessoas em participarem
de algum tipo de celebração, das confissões, do sacramento no geral, né? A Déia, ela tá assim, inconsolável, assim, sabe? Ela não tá entendendo nada. Ela fica falando o tempo todo, fala, tipo, o que tá acontecendo? O que é isso? Ela manda um recado para um padre amigo, manda para outro padre amigo, me explica isso aqui, é isso mesmo, gente? Parece que ela quer escutar de todo mundo. É isso mesmo, essa é a orientação, nós temos que fazer, é isso mesmo. Nas igrejas vão fechar, os padres vão se enclausurar. Como é que é? Me explica melhor. Aí um responde uma coisa, outro responde outra, né? Aí você vê que aí, a questão do bispo também, porque é o bispo que determina. Tá muito esquisito mesmo. Assim, eu vi um texto do padre José Eduardo, não sei se chegou a ler, Uhum. um texto muitíssimo interessante. Eu achei aquilo ali muito interessante, uma reflexão completamente assim nova para mim. Muita gente não tem noção. E ali ele fala justamente do que está acontecendo, né? Tudo que a China tem feito, tudo que vem de lá. E outra, você vê também, Edmilson, algumas profecias, né, de algumas aparições de Nossa Senhora se cumprindo, né? E eu percebo o seguinte: as profecias de Deus, elas são sempre muito uma incógnita e elas nunca se cumprem da exata forma que a gente imagina que elas se cumprirão. É sempre uma surpresa. Foi sempre assim, você pode reparar, né? No Antigo Testamento, né? Você pode ver ali no Novo Testamento, na chegada de Jesus, os reis magos recebem a profecia, né? Os pastores, Maria Santíssima, profecia, ele governará, sentará no trono de Davi eternamente. De repente ela se vê aos pés da cruz. Se cumpriu? Claro, de uma outra forma, de que a própria Virgem Maria não tinha completamente o entendimento de como aquilo ali se cumpriria. Então, quando você vê algumas mensagens de Nossa Senhora dizendo o seguinte: as igrejas serão fechadas, não haverá mais a celebração da missa, aí a gente fica imaginando um governo vermelho com as armas na mão, invadirão, jogando bombas, sequestrando os sacerdotes, prendendo os cristãos por professarem sua fé. E às vezes essa profecia se cumpre de uma outra forma, né? Eu não tenho certeza que o governo chinês planejou tudo isso. Agora, no mínimo muito estranho, para a gente considerar essa hipótese, sim, a gente tem que levar em consideração, né, da própria China ter provocado isso, feito isso em laboratório, né, e jogado como um experimento de controle social, de engenharia social, para controlar cada vez mais, né, e dar início. Já estão propondo aí um conselho mundial, né, de uma nova ordem mundial, um conselho que vai ordenar todos os países em relação ao procedimento agora para frente. Se a gente vê aqui no Brasil mesmo, deputados, né, do PT, para variar, entrando no STF, pedindo o impeachment do presidente, porque ele está desobedecendo a Organização Mundial da Saúde. Olha o absurdo que chega isso aí, entendeu? Uhum. Loucura. A situação é que os países eles perderam a sua nacionalidade, né? É uma coisa muito, muito estranha isso. E isso já vem de tempo, essa busca por diminuir o poder individual, nacional, e tentar trazer um Conselho Mundial que dite as regras, e simplesmente porque aquela instituição X falou aquilo, todos devem acatar, né? Se pega o argumento de autoridade. Já fulano de tal, ele é ciclano, não sei quem. Tá, e daí o que tem? E só porque o cara disse tem que ser seguido e obedecido. E, assim, essa questão primeiro, do controle comportamental, isso aqui está muito claro. Quem lê o livro Maquiavel Pedagogo e fala como que ocorre as experiências comportamentais, aquela do pé na porta, que para mim é uma das mais interessantes, que os caras chegam e dizem: eu quero montar aqui eu quero colocar aqui uma placa na frente da sua casa, gigantesca, que vai tampar toda a sua fachada,
E daí o fulano diz assim, não, como assim? Você vai impedir aqui, eu vou perder toda a visão da minha casa e tal. Não, mas é porque vai ter aqui uma mensagem sobre cuidado no trânsito. E daí 80% das pessoas, por causa da mensagem, aceitavam a placa, ou uma placa menor. Mas é, uma ação que, se fosse mais clara, mais objetiva, a pessoa diria não. Se alguém chegasse para sua casa, para sua família, e dissesse assim, ó, fique em casa agora, trancado, não saia de nenhuma forma. Você vai dizer, mas você é maluco, por quê? Não, não tem nada. Não, há um vírus que está matando milhares de pessoas no mundo todo e ele pode matar você. Então fique em casa trancado. E, bom, esse vírus tá onde? Que vírus é esse? Sabe? Essa, qual é o número? Qual é a mortalidade total? Ninguém sabe disso totalmente. Os especialistas estão discutindo isso entre eles a cada momento. Sai uma pesquisa diferente, com dados diferentes, com índices diferentes, com gráficos diferentes. É uma confusão só, mas nós estamos trancados, nós estamos parados. Então, a ação comportamental, o controle comportamental é tremendo. E isso só consegue ser dado por causa da mídia, porque nós temos hoje um meio de comunicação no qual você pode emitir uma mensagem em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, isso acaba causando um impacto. E sobre a questão das profecias de Nossa Senhora, a cada momento, para mim, pelo menos, fica mais nítido que nós estamos diante de um momento crucial. Se é o fim dos tempos, se já estamos vivendo, se é o fim dos tempos o que vamos viver, ou se vamos viver o início desse fim dos tempos, eu não sei. Mas que há uma direção, e isso está demonstrado historicamente. A gente pega, por exemplo, a maldade que hoje é realizada em termos, por exemplo, contra a vida. É impressionante. Os mesmos que dizem fiquem em casa, senão o idoso vai morrer, são aqueles que estão liberando as pílulas, remédios para que as mulheres abortem em casa para não se contaminarem do coronavírus numa clínica de aborto. Então você imagina a consciência. É uma sociedade na qual diz assim, vocês não podem praticar sexo entre um casal porque você vai transmitir para sua parceira um vírus, então está aqui sites de pornografia grátis para você ter masturbação. É uma estrutura imoral consolidada que, como São Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, que ele coloca que o anticristo se apresentará quando tiver o mistério da iniquidade. E o que é o mistério da iniquidade? Santo Tomás explica que o mistério da iniquidade é quando haver uma estrutura social, política, que aplica leis imorais e isso se torna como certo. O mistério da iniquidade é isso. É o errado se tornando certo. Em outras palavras, foi aquilo que João Paulo II nomeou perfeitamente, conceituou perfeitamente na Evangelii Vitae, como cultura da morte. É uma estrutura de pecado cultural, política, econômica, social, que faz com que a sociedade peque sem saber. Então, é uma situação na qual a gente não... Isso nunca ocorreu em todo o processo histórico. Tivemos grandes momentos de decadência, mas como atualmente isso não ocorreu, e ainda mais o bastião sempre nessas situações era a fé, era a oração, era a igreja, e a gente percebe que também está sendo atingida por tudo isso, né? E você falava daqueles que defendem essa paralisação completa em nome da proteção dos idosos, são muitas vezes não só que defendem o aborto, mas também a própria eutanásia. Entendeu? Então, olha a incoerência. Eu quero proteger os velhinhos? Não, eles não querem proteger os velhinhos. O que eles querem
fazer o que é mais conveniente para eles. Não se importam com a vida humana, se importam com eles. Uhum. Então, aquele abortista que defende a quarentena total, né, em nome da vida, porque a vida é mais importante do que a economia, mas em nome de uma economia defende o aborto. A mulher tem o direito de abortar porque ela é pobre. Aí o discurso muda. Aquele discurso da conveniência, né? E dilacera completamente a estrutura social, dilacera os valores, deixa tudo de ponta cabeça. E o que mais me espanta é a quantidade de gente entrando nesse discurso. Não se questiona mais nada. As pessoas acham, de fato, Edmilson, que tudo que acontece no mundo é um movimento social espontâneo. As coisas acontecem, simplesmente acontecem. As pessoas não têm aquela coisa, aquela perspicácia. Meu Deus, será que isso de fato é um movimento espontâneo? Que nem as pessoas estavam irritadas porque estavam falando do vírus chinês. Não pode falar, imagina. Falar que o vírus chinês, colocar a culpa na China. Nós estamos no momento de união de todos os povos. É o momento de abraçarmos os abraçar não, com 1 metro de distância, né? Estamos um metro e meio. Estamos unidos, né? Sem abraçar agora, né? Todo mundo solta a mão de todo mundo, né? E nem o padre Zé Eduardo falou na homilia de domingo, né? Falou assim, se fosse hoje, Jesus ia falar, Lázaro, fica aí dentro, né? O padre Zé Eduardo é muito bom. E aí o povo acha que que o mundo é uma fazendinha feliz, onde as pessoas são extremamente bem intencionadas, os líderes mundiais querem fazer o bem, a ONU é um organismo de unidade, de união, que vai solucionar os problemas do mundo, que eles estão preocupados com o mundo, que os ecologistas são as pessoas mais bem intencionadas do mundo, esses catastrofistas ecológicos, né? Não os ecologistas de fato, não, mas os catastrofistas, né, ecológicos. E eles não, de fato, os líderes, a ONU, são ótimas pessoas, né, que querem o bem, que só querem fazer o certo. A China, tadinha da China, né? Temos que olhar com carinho para a China, porque é a nossa parceira, né, uma das principais parceiras econômicas, né, de negócios e tal. Aí nessa hora a economia vale, né? Não, a economia é o principal. Quando vai com a China, não, nós não podemos ter nenhuma retaliação. Como é que a gente vai sobreviver sem as coisas da China? Eu não me recordo agora exatamente literalmente como é que é o evangelho de hoje, mas, se eu não me engano, nosso Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que permanecerem comigo, esses conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é interessante que nessa parte do evangelho, Cristo ele não está pedindo mais para os seus seguidores acreditem em mim. Creiam em minhas palavras, creiam nas minhas palavras, mas permaneçam nas minhas palavras. Ou seja, é guardar a palavra de Deus no nosso coração e permanecer fixa nela e não esquecermos, porque isso vai fazer com que a gente alcance a verdade, e a verdade liberta. E o que acontece é que hoje as pessoas estão vivendo o mundo como se as coisas, elas exatamente como você falou, que elas acontecessem de forma espontânea. Mas a gente sabe que não é assim. As coisas não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. Há sempre um movimento. E aqui São Tomás vai explicar que aquilo que governa e que dirige o mundo são as ideias. Então, quais são as ideias hoje que estão norteando a sociedade para essa tal situação? Se a gente não tem noção disso, não percebe que essas ideias são contrárias à fé, são contrárias àquilo que Cristo ensina, a imoralidade, o niilismo, o socialismo, todas as correntes ideológicas que hoje vêm, um pacifismo, um ecologismo, são todas ideologias contrárias àquilo que Cristo explicou.
E se a gente não permanece na palavra, não permanece com Cristo, a gente não encontra a verdade e fica que nem aquele mito da caverna que Platão colocava, fica dentro da caverna achando que aquilo que na verdade é a sombra das pessoas lá é a realidade, mas na verdade tem um mundo lá fora por detrás daquela caverna. E, Né? e as pessoas Perfeito. estão vivendo anestesiadas. Uhum. E esse é a grande dificuldade, você fazer com que as pessoas acordem. Se você não consegue nem com a sua própria família, muitas vezes você vai mostrar alguma coisa, não, mas isso aqui tá errado, não é assim, não é assim. Veja o que está passando na TV, sabe? As pessoas elas não conseguem acordar. É, é impressionante isso. E isso me deixa espantado, porque Uhum. As não há. pessoas estão, Pode. né? Não, as pessoas elas estão de fato anestesiadas e não é agora não, de agora não. Isso aí já vem de Uhum. um tempo e é um trabalho muito bem feito de mim, entendeu? Foi se fazendo isso, tá? E tem gente falando, não, no mundo nunca esteve tão bom, as pessoas nunca estiveram tão preocupadas com o nosso planeta, com o nosso mundo, as pessoas nunca estiveram tão preocupadas, abnegadas, e entra num romantismo. É claro que nós temos que tirar algo de bom disso aí. A gente não pode ficar nessa panela quente sem tirar algo bom disso aí. A gente tem que tirar algo bom, a gente tem que ficar com a nossa família. Aproveita esse momento, essa pedra de tropeço aí. Mas a gente também não pode entrar no romantismo, né, de achar que, não, meu Deus, está tudo tranquilo, olha que bacana, as pessoas estão obedecendo, as pessoas estão ficando, né? E esse comportamento, esse tipo de mentalidade, que faz de você extremamente vulnerável para o projeto grandioso desses metacapitalistas aí, né, que estão esperando uma grande oportunidade para poder implementar o projeto deles. E são muitos, a gente já falou isso aqui em várias vezes, vários lives, vários vídeos, né? Eles têm muitos interesses em controle comportamental, Sem dúvida. muitos interesses. Eles querem mesmo, eles têm já testando táticas de engenharia social há muitos e muitos anos, há muitas décadas, entendeu? Então é um experimento social que fazem de vez em quando. Agora, tudo que está acontecendo é um experimento social? Eu não sei. Eu não sei dizer. A gente não tem ainda subsídios para isso. Talvez mais Só a para frente história a gente, girar, né? talvez mais para frente a gente pode afirmar com mais clareza. Mas o fato é que nós não podemos baixar a guarda e entrar nesse romantismo, né? Porque a coisa vai ficar muito feia. Né? Eu digo até economicamente falando, porque a gente vai entrar num processo de colapso, e até quando o governo vai poder sustentar, vai poder segurar a gente. Gente, o governo se mantém pelo que ele arrecada. E se não produz, se não vende, não tem arrecadação. Então, isso vai entrar num processo. Quem gera o dinheiro são as pessoas, são os comércios, são as indústrias, são os empregos, são a construção civil, e assim vai. Né? Se não existe isso, entra num processo de colapso econômico que gera mortes, que gera, de fato, um caos social. Né? Já já acontece continuar nessa restrição maluca, eu acho que é desequilibrado isso. Né? Eu sou a favor do processo sóbrio para se isolar, fazer a quarentena vertical, isolar o grupo de risco, de fato fazer isso, né? Tomar todos os cuidados necessários, enfim, mas liberando gradativamente partes fundamentais, essenciais da sociedade. Porque senão a coisa vai ficar muito, muito, muito pior do que a gente vai colher muito mais mortes do que o próprio Sem vírus. Isso dúvida. aí é fato. Tá? Sem dúvida. Essa questão do controle comportamental é uma das coisas assim que mais me chama a atenção por exemplo, hoje a maneira que alguns idosos vivem o seu fim de vida, né? Vivendo numa liquidez na relação um com o outro, né? A gente vê hoje uma coisa que se tornou popular no Brasil é o tal baile da terceira idade, né? Então, o idoso está fazendo aquilo que um adolescente faz.
mas que na sua época isso era impensável. Quando aquele idoso era jovem, ele não tomaria as ações que ele toma de sair para o baile, pegar uma senhora e não sei o que e tal. E as pessoas acham assim, não, isso é a modernidade, isso é a novidade, isso é bom porque nós estamos mudando, é uma inovação. E daí você vai olhar a história, você vê que a revolução sexual não aconteceu porque foi uma coisa assim, olha, do nada, simplesmente jovens começaram a lutar pelos direitos de terem uma sexualidade totalmente livre, sem parâmetros, sem moralidade. A gente vai olhar 20 anos antes da própria Revolução Sexual, vai encontrar autores como Herbert Marcuse, escrevendo lá Eros e Revolução, dizendo assim, ó, para você alterar uma sociedade, primeiro você precisa alterar as relações entre os indivíduos. Então você precisa alterar destruir o casamento, alterar os conceitos de homem e mulher, tudo mais. O negócio foi tudo planejado, se para pensar. Foi as ideias que motivaram. E nós estamos, ao longo aí, se nós pegarmos desde o início da caminhada da vaca para o brejo, a gente vai ver que desde 1500 nós já estamos com revoluções que impactaram socialmente, mudando o mundo de uma maneira inimaginável. E não mudando apenas o mundo, mas propriamente a igreja. Porque se deparou com uma situação. Nós, como católicos hoje, para nós é normal nós vivermos em uma sociedade totalmente paganizada, onde há inúmeras outras religiões. E isso é fácil a gente chegar a alguém e dizer assim, ó, veja, todas as religiões são boas. Todos querem o mesmo. Tem que respeitar o outro. Você não pode julgar, não julgueis. Exatamente. Agora você pega um cristão do século XV, quando ele se deparou com aquilo que estava acontecendo, com aquela reforma, aquela revolução, aquela alteração na sociedade inteira, aquele cristão ficou apavorado, abismado. Como assim? Mas só há uma religião verdadeira. Como assim? Agora vai ter ali uns luteranos, uns calvinistas, não sei quem, não sei o outro. É uma situação, e isso acabou chegando, interferindo no nosso modo de ver o mundo. Então as pessoas não percebem, elas estão realmente anestesiadas diante de toda essa situação. E a única maneira das pessoas conseguirem se sustentarem diante disso permanecendo na palavra de Deus, se fortalecendo daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o alimento que pode nos dar a substância para que a gente consiga viver diante de um momento inédito, o qual eu não sei se alguém pode dizer assim, sabemos, na verdade, a história explica que é muito problemático quando aparece alguém dizendo eu sei a solução de tudo. Porque se chega a aparecer alguém assim, não, eu sei, eu sei o que nós devemos fazer, qual é o caminho que se deve ser seguido, acredita em mim, confia em mim, que eu vou saber. Isso abre espaço para ditaduras, é sempre assim. Dá um momento de confusão, vai aparecer um salvador. Quando aquele salvador ele chega onde ele quer, se aplica a ditadura. Foi assim com Adolf Hitler, foi assim com Lenin, foi assim com Mao Tse Tung. E se a gente não estiver acordado, vão aparecer talvez não um salvador, mas uma instituição salvadora, e assim se aplica a ditadura. Exatamente, tá aí. Parece que a gente está vendo a palavra de Deus se cumprindo também. A própria figura do anticristo. Né? Quando falar, olha, tá ali alguém que vai trazer soluções, né, para o mundo e todo mundo vai dizer, olha, o caminho da paz, paz para todos nós. Aí então vai acontecer tudo e o fim dos tempos. Olha, eu acho que estamos sim no fim dos tempos, tá? Eu tenho para mim que sim. Esses tempos para trás eu tenho retomado alguns vídeos sobre as aparições de Garabandal. Eu sei que Garabandal
na Espanha não é uma aparição que foi reconhecida tal pela igreja. Eu sei que tem tudo isso, assim como outras também que nunca serão reconhecidas. Mas há um detalhe em Garabandal: nenhum bispo, não há reconhecimento, mas nenhum bispo ousa dizer que não é. Uhum. Pois é, inclusive teve um Papa Paulo Paulo VI, não sei, João 23, estava no pontificado de João 23 quando começou as aparições, 1960, por aí. 60 e João Né? 23, né? João 23. E ele tinha dito que Garabandal, depois do nascimento de Jesus, da vida de Maria, aquele era o segundo momento mais importante na história. Né? Bom, João 23, então é interessante, porque as mensagens de Garabandal são muito fortes e falam de coisas assim, de fato, que parece que estão se cumprindo, sabe? Claro, aquela coisa, a gente tem que sempre falar isso, tá? Se você não quiser acreditar, não é dogma de fé, você acredita se você quiser, tal. Mas eu estou contando uma experiência que eu estou fazendo com as mensagens, sabe? Vendo os vídeos, aquelas meninas, são 4 meninas, bem novinhas, assim, e a Eucaristia aparecendo na boca delas, elas andando de costas, sem tropeçar em alta velocidade, né? Outros fenômenos que acontecem, e tudo, e as mensagens, assim, sabe? Muito interessante. E a vida das videntes também, elas foram muito sóbrias, meninas de oração, meninas de obediência, enfim. E eu me deparando com aquelas mensagens, eu retomei porque um amigo meu teve um sonho. E ele viu, né, uma Nossa Senhora aparecendo no morro de um sítio, assim, tal. E aí veio na cabeça dele assim: eu sou Nossa Senhora de Garabandal. Mas ele nunca tinha ouvido falar de Garabandal, não sabia nem o que era isso. Né? E aí, quando ele acordou, ele contou para a esposa, me veio isso, Nossa Senhora de Garabandal. Ele foi procurar. E quando ele procurou, existia Nossa Senhora de Garabandal. Como é que ia inventar um negócio desse? E aí ele vai pesquisar, ele partilha isso para mim. Aí eu falei assim: eu vou voltar nas mensagens para dar uma olhada e tudo. E aquilo tem mexido muito comigo. Todo dia eu dou uma entradinha, vejo alguma coisa, vejo algumas mensagens, algumas profecias. Eu fico guardando aquilo no coração, sabe, Edmilson? A sensação que eu tenho é que, de fato, está para acontecer algo muito forte na história, sabe? Eu estou aguardando. Agora, o que fica mais importante disso tudo? É tempo de voltar à oração. Uhum. E voltar à oração do terço em família, como Nossa Senhora tem pedido, a leitura da palavra de Deus, né? A luta pela santidade, o rompimento com o pecado, viver em estado de graça. Tudo isso é agora que é o momento. E segundo os relatos de Nossa Senhora, supostamente, né, os relatos, enfim, de Nossa Senhora de Garabandal, ela diz que vai acontecer um aviso, um sinal também no céu. E vai ser tipo uma revelação interior, onde Deus dará a graça de vermos como nós somos, os nossos pecados, quanto horrível. Isso vai ser um sofrimento muito, muito, muito grande. Como se chamas consumissem a nossa carne. Muitos entrarão na água e será pior, sentirão fogo ainda mais, queimar ainda mais. É uma experiência mística. Enfim, se de fato isso for acontecer, é bom estarmos em estado de graça. É bom estarmos preparados, vivendo essa luta pela santidade, contra o pecado, rompendo as estruturas do pecado. E esse é o momento. Eu não acredito em coincidência. Tudo isso que está acontecendo, é claro que foi permissão de Deus. Talvez Deus punindo a humanidade pelos seus pecados, pelo seu afastamento de Deus. Nós que estávamos indo à missa de qualquer jeito, sabe, como se Deus falasse: olha, vocês estão querendo colocar para dentro da igreja, né, as estruturas do próprio pecado. Vocês querem consolidar ensinamentos errados. Vocês querem aceitar pactos com o mundo.
eu vou punir vocês, vou tirar a graça, sabe? De vez em quando passa isso na minha cabeça, cara, quando eu vejo tudo isso acontecendo, porque não é coincidência, não é possível que esse momento, como nunca aconteceu na história, ficarmos sem Eucaristia, ficarmos sem confissão, ficarmos sem sacramentos, não podemos entrar numa igreja para adorar, né? Parece que está mesmo, de fato, muita coisa espiritual acontecendo, sabe? Sim. Não pode perder essa visão. O sofrimento, quando ele atinge o mundo, a gente vê desde o Antigo Testamento, quando a sociedade de Israel, né, o reino de Israel era derrubado, era tomado. Hoje foi a leitura de Daniel, levado por Nabucodonosor. Deus permitiu aquilo porque o povo havia perdido a fé. Justo. Então, gente, quanta comunhão sacrílica nós temos aí, né? Tínhamos, na verdade. Quantas pessoas tomavam a comunhão de qualquer jeito, em pecado mortal, não se importavam com nada, nem se confessavam. E o padre Leonardo onde comentava isso, né? Dizia assim, agora não tem mais confissão. Agora não tem comunhão. Para você poder se confessar, ter o ato de contrição perfeita, tem que ser com amor a Deus. Por amor a Deus. Para você ter a comunhão espiritual, você precisa ter um amor ardente ao Cristo, um desejo ardente de comungar. Ou seja, não tem mais como você ficar de qualquer jeito. É um chamado para nós vivermos a fé de uma maneira intensa, porque não tem mais como ficar no meio termo. E sem dúvida, as aparições de Garabandal, elas são extremamente interessantes, porque elas vão dando os acontecimentos e a gente para ver alguns e, bom, mas isso já está acontecendo, né? E São Vicente Ferrer, durante a Peste Negra, ele falava que o mundo iria acabar em 1400 se o povo não fizesse penitência e não colocasse cinza em suas cabeças, fizesse penitência e rezasse pela salvação. Porque senão o mundo acabaria em 1400. Se o mundo chega ao ano de 1400, a peste já tinha devastado boa parte da população europeia, se eu não me engano foi 1/3 da população, e São Vicente Ferrer, Santa Catarina de Sena, Santa Rita de Cássia, Santa Brígida, inúmeros santos viveram durante esse tempo, e todos eles comentavam que a peste negra tinha vindo por causa dos erros que os governos da França e da Inglaterra fizeram em lutar entre si e não lutar contra os muçulmanos, que, né, pararam de atender o chamado do Papa. Começou toda aquela política do Filipe o Belo, enfim, o cisma do Ocidente. Então foi por causa disso. Veja só. Então foi uma permissão de Deus. E São Vicente Ferrer chega ao ano de 1400, não tem o fim do mundo, então eles perguntam, mas o senhor não disse que seria o fim do mundo do ano de 1400? Não aconteceu. E agora não aconteceu. Então ele comenta, olha, as profecias, elas são alteráveis, da mesma forma que nós, através da oração, aqui alteramos essa situação. Isso já aconteceu em outros momentos também, né? Próprio Nínive, quando vai Jonas. Olha, se vocês não se converterem, Deus mandará fogo. E eles se convertem. Então, Deus está querendo algo com toda essa situação que nós estamos acontecendo. E o mais interessante da visão de São Vicente Ferrer é que daí perguntam a ele, olha só, tipo, presta atenção. Que perguntam a ele o seguinte, tá, mas quando será o fim então? Olha, eu não sei quando vai ser o ano, mas Deus me mostrou que o momento do fim seria quando os homens se comportariam como mulheres e as mulheres se comportariam como homens.
São Não. Cincin coloca isso, em 1400. Né? Então tu para assim, pô, isso já tá, É, isso aí já faz alguns anos já, então. então já acabou, então, né? Já acabou. Eu acho que nem Vicente Ferro imaginaria a situação que nós estamos vivendo quando ele falou isso. Mas, enfim, então é uma situação que está à beira de uma mudança. Né? E se nós não tivermos consciência total da verdade, a gente pode aí, diante disso, né, se, se perder. Né? Essa iluminação da consciência, por exemplo, é algo assim marcante. É uma coisa assim que Nossa Senhora de Garabandal coloca assim como a tentativa de Deus salvar as almas, porque você vai enxergar os seus próprios pecados. Pessoas morrerão por ver o seu próprio pecado. E é o momento de você poder escolher, bom, o que eu quero, né? É, será que eu quero uma mudança na minha vida? Eu quero me converter ou não? É mais uma tentativa, uma chance, né? Que Deus que Deus nos dá. É isso aí, é verdade. Eu medito muito. Esse tempo tem sido de meditação intensa, assim, para mim, sabe? Eu tenho tentado aproveitar ao máximo para que a gente não perca essa oportunidade aí e que Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu vejo que estamos em tempos piores do que do tempo de Noé que a gente vive, né? Então, no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Hoje parece que Sodoma e Gomorra é globalizado. Parece que a coisa virou geral, né? Exatamente. Então tá tudo muito maluco, todo mundo muito louco, se afastando de Deus cada vez mais, as pessoas brincando de Deus, né? Assim, tratando a vida como lixo. Olha, Edmilson, sabia que no mundo são quase 50 milhões de abortos todos os anos que acontecem? Sem contar os abortos ocultos, né? Então, imagina, gente, o que, que seria isso? Gente, o que, que O é impacto espiritual disso, né? o impacto espiritual disso? De fato, de 50 milhões de bebês sendo mortos todos os anos. Todos os anos. Nem Hitler imaginou fazer uma loucura dessa. Nem Stalin, nem Mao Tse Tung matou tanto. Nem o comunismo matou tanto. E aí a gente vê isso acontecendo. A eutanásia avançando, né? Essas leis iníquas avançando. Olha no Brasil o que está virando isso aqui, entendeu? Então, cada vez mais selecionando as pessoas, os perfeitos, né? Eliminando os imperfeitos em nome da tolerância ainda. Nunca se falou tanto em tolerar o diferente. Nunca se falou tanto em não temos que ter preconceitos, mas nunca se matou tanto com a intolerância, nunca se matou tanto em nome do respeito. Né? Então, quando você entra com esse discurso, né, aí eles falam, não, respeito a mim, né? Respeita a mim em primeiro lugar, respeito aquele que quer matar. Respeito também, você tem que respeitar aquele que quer matar, ou seja, aquela mãe que quer matar o seu filho, você tem que respeitar ela, porque se ela quer matar o filho, quem é você? Não julgueis. Você não pode julgar ela, tadinha, né? Por isso. Então ela tem o direito de matar o filho. Eu fico imaginando, isso clama ao céu, gente. Vamos. Entendeu? Então, se aconteceu a peste negra lá por causa disso aí, que aconteceu na história, o que não acontecerá para nós ainda é muito pequeno. Acho que a misericórdia de Deus ainda é muito grande. Esse corona ainda é muito pequeno, perto do que a humanidade merecia, do que nós merecíamos, né? Então, por isso que eu acho que às vezes Deus permitiu ficarmos sem os sacramentos, ficarmos sem a igreja, sem a Santa Missa, por castigo também, sabe? Porque não é possível, sabe? Só pode ser alguma coisa nesse sentido. A gente, tudo ainda é obscuro para nós, mas eu fico imaginando, estou meditando, meu Deus do céu. E será que esse é o melhor comportamento mesmo que temos que ter? Será que essa é a postura que a igreja tem que tomar? Eu não sei, eu sou sincero, sinceramente, eu me questiono isso. Não tenho uma certeza absoluta a esse respeito, porque está todo mundo muito confuso. E eu também não culpo aqueles padres ou bispos que nesse momento estão falando, não, é isso mesmo, pronto, acabou.
Porque pode ser que eles estejam completamente perdidos e apavorados em meio a tantas informações, tantos dados, tantas coisas, tanta falação, tantas ordens, tanta coisa, entendeu? É confuso, é muito confuso. Tem aquele áudio lá engraçado que se viralizou. É, é, entra em casa, sai de casa, não sai mais de casa, vai trabalhar, não vai trabalhar, enfim. É uma confusão danada. É cada um falando uma coisa. É triste, é uma situação realmente onde o povo está sem um norte. Uhum. E isso abre espaço. Quando a Alemanha estava sem um norte, apareceu um cara e disse: Eu tenho o norte para vocês. Quando a Rússia estava em colapso econômico, social, aparece um cara e diz: Eu sei como que nós devemos seguir. É quando a China estava em colapso, lá com toda uma guerra civil, aparece um cara lá, o Mao Tse Tung, e fala: Está aqui o norte. Então, isso abre espaço, nitidamente, para os ditadores. Uhum. E a gente, né, pega ali os comentários de São Tomás, aos Tessalonicenses, ele coloca que o anticristo ele vai se apresentar ao mundo e vai oferecer ao mundo aquilo que Cristo renunciou. Então ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com a pobreza, né? Ele vai acabar com a guerra, ou seja, vai ser pacifista, vai dar bens econômicos, né, para todo mundo. O pessoal não vai ser mais pobre, não vai mais ter fome no mundo. Aqui é um sino que bate aqui perto, aqui, que eu moro do lado da igreja, numa igreja luterana, que bate de hora em hora. Eu Enfim, achava que era a hora que você marcou porque tá acabando a live. Também, né? né, mas tá quase, já foi bastante, né? Mas enfim, é uma, é uma situação onde nós estamos abertos a isso, né? Você falava sobre perder o norte e a gente conversava sobre Garabandal. Interessante que em Garabandal tem uma mensagem que diz o seguinte, que o sul não será mais sul e o norte não será mais norte. Né? Isso é interessante porque as meninas, na época, não poderiam imaginar que haveria uma inversão polar que acontece de tempo em tempo. E que eles estão prevendo que vai haver uma inversão mesmo polar de norte. Agora o norte não vai ser mais norte e vai ser sul, né? Então a inversão Olha polar, só. alguns cientistas dizem que isso não vai alterar nada, só uns equipamentos que vão parar de funcionar, enfim. Outros dizem que não, que de fato é uma mudança drástica que vai acontecer, porque é algo muito importante que vai acontecer. Enfim, o fato é que está acontecendo. Então, ela dizia também o seguinte, e diz que está prestes a acontecer essa inversão polar, né? E outra coisa que Garabandal dizia, que teria 3 papas, né, antes desses sinais, desses avisos. Ela estava em João 23, né? Então, depois de João 23, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Ou seja, passou os 3 papas. Tem aí o Papa Francisco. Então, pode ser que estes 3 antes do sinal. Então, o sinal acontecerá durante o pontificado do 4º. Então, e ela diz mais, que seria no ano par. Estamos no ano par. Ou seja, se não foi exatamente aquilo que vai acontecer, alguma coisa irá acontecer. Mas uma é certa, que nós precisamos nos converter, porque se o Senhor não vier em glória, nós iremos a Ele na nossa morte. Fato. Exatamente. Bom, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar de final, né? Que a gente precisa buscar a santidade para ontem, né? É assim que a gente vai construir uma família santa em cima da rocha, buscando a santidade e botando como norte o Cristo. A gente precisa botar o norte, Cristo como norte. Enfim, muito obrigado, Tiba, pela disponibilidade aí, muito obrigado por estar nesse momento de conversa. O pessoal que chegou aí no meio da live e tal, ela vai ser salva, vai ser disponibilizada lá no grupo do Telegram. Aqueles que não conhecem meu trabalho, entrem lá no perfil, lá dão uma olhadinha, tem lá
o link, clica no grupo do Telegram e acessa a live. Muito obrigado, Tiba. Deus abençoe. Amém. Valeu, Edmilson. Um abração. Valeu, cara. Deus abençoe. Amém.